Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 1. Nós recebemos com muita alegria todos que nos visitam, tanto os daqui quanto os de casa, que nos acompanham, tanto os da tenda também, os irmãos, né? Alguns estão lá na tenda. Eles fizeram jus à pregação da semana passada, não é? Vou à tenda do encontro. E eles não ficaram mais aqui, ficaram lá na tenda. Estão achando que Deus está lá agora. Tá bom, tá também, meus irmãos. Deus está aí com vocês. Nós vamos ler. Eu estou usando essa Bíblia, é um propósito, é a Bíblia que nós estamos fazendo a leitura. E refletindo sobre a leitura, eu decidi trazer essa reflexão desse texto de hoje. Seria muito bom se eu pregasse todos os dias, todas as leituras que a gente faz na Bíblia, né? Nessa Bíblia de leitura diária. Mas aí teria que ter culto todo dia. E vocês não iam vir todo dia para o culto. Ia deixar eu aqui no vácuo. A tradução que nós estamos lendo dessa Bíblia é a NAA. Viu, Saulo? Já mudou. Parabéns. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Como o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas e as correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. Sólidas no coração do mar. Lembre dessa palavra. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os derrubará, os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera o medo, o temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Amém. Que eu diminua e o Senhor cresça. Vamos aprender de Deus através de Moisés. Que coisa linda esse texto, que coisa especial essa palavra. O verso 14, o capítulo 14, aliás, de Êxodo, ele é um prelúdio. Eu diria que o 12, 13 e 14, eles formam o prelúdio das adversidades, da perseguição, das batalhas que o povo de Deus enfrentara
durante a travessia no deserto. Eles venceram, atravessaram o mar e chegaram, portanto, do outro lado do mar. O capítulo 15, especialmente o verso 1, ele disse que o cântico foi um momento de celebração daquela vitória, daquela conquista alcançada. É interessante a gente observar que em nenhum momento do cântico, Moisés disse: nós somos os melhores, nós conquistamos, nós alcançamos. Mas ele atribui tudo isso a Deus. Esse pequeno texto tem 3 seções, cada uma com a sua especialidade. Eu quero compartilhar isso e fazer uma conexão dessas seções com a última seção da Bíblia e nós encontrarmos como Deus consola, prepara e capacita o nosso coração para um tempo de cântico. A primeira seção, ela acontece do verso 1 ao verso 5. Na teologia, nós usamos uma palavrinha chamada inclusio. É uma palavrinha que, no preparo, no estudo, nós observamos o início e o término daquela sessão, daquele trecho, daquilo que alguns chamam de perícope. E essa sessão, do 1 ao 5, ela tem 3 partes iguais. Então isso forma um conjunto, forma um inclusio, ou seja, é um resumo claro do que essa sessão ela quer falar, do que ela quer dizer aos ouvintes. E aí ela vai usar a expressão lançou no mar. Foram para o mar. Foram destruídos no mar. Versículo 1 disse: lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 4: os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. E verso 5: as águas profundas os cobriram e desceram as profundezas como pedra. Então, a primeira sessão, Moisés está falando de Deus, de uma forma geral. Quem fez isso? Deus, com o seu poder. Que poder? Ele destaca Deus como um guerreiro. Então, a primeira sessão mostra Deus como um guerreiro. Isso é muito importante para nós. Ele usa a expressão no verso 3, o Senhor é homem de guerra. O Senhor é o guerreiro. E veja o que diz o texto. Este guerreiro, Senhor é o seu nome. Ele recebe uma honraria, ele recebe um título. Em outras palavras, se ele é um guerreiro, se ele tem uma figura de um soldado, ele recebe uma condecoração. O guerreiro, que é Deus, recebe um prêmio. O verso 2 disse que ele é louvado e ele é exaltado. O texto diz: eu louvarei e eu exaltarei. Veja o que diz o verso de número, para tirar uma conclusão. O verso de número 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Isso é uma expressão que diz assim: enquanto eu não matá-los, eu não tenho paz na minha alma. É uma ira terrível e profunda. E ele continua, o inimigo, dizendo que, verso 9, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Eles vão morrer pela minha espada. Primeira sessão, esse povo está diante de uma tecnologia militar impressionante para aqueles dias.
o texto diz carros e cavalos e os seus cavaleiros. Aliás, o capítulo 14 e o capítulo 15 tem 12 expressões entre carros e cavalos. E o povo de Israel não tinha isso. Então, eles estão diante de um inimigo contumaz, poderoso e talvez, aos olhos deles, um inimigo invencível. Esse é o inimigo do povo de Deus. O inimigo que tem sede de vingança. O verso 9 diz que eu fartarei a minha alma deles. É alguém sanguinário, perverso, que espera só a queda para destruir. É alguém que tem sede de sangue, de tragédia. Então, a primeira sessão, Moisés apresenta Deus como o homem de guerra. E enquanto os egípcios dizem, nós vamos destruí-los com os nossos carros, com os nossos cavalos, com a nossa tecnologia militar, o povo de Deus está sendo amparado por um apenas guerreiro. Deus não é aqui apenas o chefe do exército. Deus aparece como o soldado que guerreia no exército. E Moisés louva, canta, dizendo no verso 3, o Senhor é homem de guerra. Primeira sessão. Deus é apresentado na terceira pessoa. Ele, o Senhor, ele é o Deus. Verso 3, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Ele é o Deus de meu pai. Por isso eu o exaltarei. Verso 2, nós estamos lendo verso 2, fica esperto. Ele é o meu pai, meu Deus, o Deus de meu pai, por isso eu o louvarei. Então, essa é a apresentação no cântico. A segunda sessão, ela inicia dos versículos 6 até o verso 12. E essa sessão, ele também tem algo extraordinário. Ele destaca uma coisa especial. Ele começa também com o que nós chamamos de inclusio. Ele começa com a expressão no verso 6, a tua mão direita. A tua mão direita. No verso 12, ele vai dizer assim, a tua mão direita. Ele começa com a mesma ideia e ele termina com a mesma ideia. Então, a segunda sessão, Moisés apresenta Deus na segunda pessoa. Tu és a tua mão direita. Verso 11, ele diz, ó Senhor, quem é como tu? Ele se refere a Deus de uma forma direta. Ele não está narrando alguém que fez algo, mas ele está narrando alguém que ele tem uma aproximação. Durante a vitória, o servo de Deus começa a se aproximar do Senhor. E ele continua dizendo, na segunda sessão, eu quero destacar algumas coisas especialmente nela. Verso 7. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. E aí ele vai falar algo que eu quero destacar para os irmãos. O Senhor de guerra agora aparece como sendo alguém muito mais do que desceu e lutar. Ele é alguém que está sentado no trono e que com algumas ações ele derruba, o texto diz, derrubas no verso 7, os que se levantam contra ti. No capítulo 14, vejamos, versos 19 e 20, 14, 19 e 20, então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. O anjo estava na frente, e esse anjo aí é uma expressão de letras maiúsculas no contexto original, e ele vai para trás do povo, onde o faraó estava vindo na retaguarda do povo.
E diz o texto que também a coluna de nuvem se retirou da frente deles e foi para trás deles. Agora veja o verso 20. E ia diante o exército, ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas ela iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não podiam se aproximar. Agora veja, Êxodo 15, o verso 7, como Moisés, no cântico, se refere a esse episódio que acontecera atrás. Ele diz: na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como palha. O que significa isso? Envias o teu furor. A expressão teu furor, no original de algumas Bíblias, é lida como a ira de Deus. Então a ira de Deus fica entre o povo de Deus e o inimigo do povo de Deus. Moisés desenha agora Deus como um Senhor soberano sentado e diz: o teu furor, a tua ira, consome os teus inimigos como palha. Veja a expressão no verso 7, ele diz: derrubas os que se levantam contra ti. Não é contra mim, não é contra nós. É isso que Moisés está colocando em questão. Tu, na segunda pessoa, é um grande Deus, agora não é mais ele, o soldado, mas o Senhor. Eu me refiro ao Senhor, é isso que Moisés está dizendo. Então, ele diz, o verso 8, com o sopro das tuas narinas. Se a gente ler 14, 21 e 20, a gente vai ver que o vento de Deus soprou para o mar abrir. Moisés relata no cântico dizendo: foi apenas o sopro das tuas narinas, é o fôlego do teu nariz que fez com que o mar abrisse. E o Senhor amontoou um monte de águas e as correntes pararam de montão. As correntes pararam de montão. Elas ficaram paradas e olha como ele se refere ao cântico. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. É como se ele estivesse dizendo, houve um espelho de gelo. Parou tudo. Parou tudo. E o verso 16 ele reforça dizendo, para que parou? Ele diz, até que passe o teu povo. Até que passe o teu povo. Ó Senhor, o povo que o Senhor adquiriu. Vejamos o verso de número 9. O inimigo dizia, perseguirei, vou alcançar. Mas a ira de Deus contra os adversários do povo de Deus estava acesa. E a ira de Deus separou o povo dele do inimigo dele. Veja, irmãos, o verso de número 10. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Para nós, o Senhor abriu o mar como um espelho, como uma pedra de gelo. E nós passamos naquele paredão. Para os nossos inimigos, o texto diz, o Senhor soprou novamente o teu vento e o mar os cobriu. E eles afundaram-se como chumbos em águas impetuosas. Para o povo de Deus, o mar se manteve um espelho de água sólida. Vidro. Quem olha de longe vê vidro. Sólido, Moisés desenha no cântico. Quem olha de longe, em outro contexto, enxerga um vidro. Um mar de vidro. Moisés está cantando. O cântico de Moisés. Mas ele continua. E ele chega à conclusão. Na segunda sessão. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Ó Senhor, verso 11. Quem é como tu entre os deuses? Quem é o Deus que faz o mar virar um espelho de vidro?
Quem é como o Senhor que de repente derrete o vidro e faz a água voltar de novo ao estado de líquido e destruir os inimigos? Quem é como esse Deus glorificado em santidade? Ele coloca honra, glórias ao nome de Deus. Terrível em feitos gloriosos. Quem é como tu que operas maravilhas? Ele repete a expressão que ele começa na seção 2, no versículo 6, ele termina no 12 dizendo: estendeste a mão direita. Lá na seção 1, ele é um guerreiro. Ele está no meio do povo. É um Deus que desce e se apresenta lutando no meio do povo. Na seção 2, Deus é o Senhor em santidade. Veja o verso 11. Glorificado em santidade, feitos gloriosos. E ele estende apenas a mão direita. Ele levanta uma mão direita. A tua mão direita no verso 6. A tua mão direita no verso 6. E a mão direita no verso 12. Ele diz: e a terra engoliu os teus adversários. Ele fala de um Deus que é santo, que é poderoso, que é majestoso. A terceira e última sessão inicia do verso 13 ao verso 17. Nessa sessão nós temos de novo outro inclusivo, quando ele diz, no verso 13: com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Deus levou o povo para ele. Aí ele sofre uma crase. O Senhor levou o povo para a sua casa. Para onde ele mora, esse povo morar também. E ele diz: a habitação do Senhor é santidade. Portanto, o entendimento da primeira sessão é: Deus é um Deus que guerreia. E a guerra de Deus da primeira sessão é o mar. O mar engoliu, o mar engoliu e o mar engoliu. Preste atenção. Na segunda sessão, Deus é o Senhor, sentado no alto sublime trono, santo, puro, que apenas com a mão direita ele para todas as coisas. A fúria de Deus contra o inimigo faz o sopro de Deus. A narina de Deus muda circunstâncias. Na terceira sessão, Deus está fazendo algo extraordinário. Deus está levando o seu povo para um lugar, para uma terra prometida, para um propósito. Porque o povo de Deus não passa por uma luta, porque Deus é um Deus mau e perverso, sanguinário, masoquista, que tem alegria em castigar. Não! Deus tem um propósito em todas as lutas, em todas as crises. O povo dele foi tirado do Egito, foi levado para o deserto, lugar seco, difícil, etc, etc. Tem um propósito. Durante essa caminhada, murmuração. Sim, foi para aqui que o Senhor nos trouxe, Moisés. Peraí, não tinha sepultura lá. O povo não compreende, porque está tudo muito bom. Mas então Deus muda a vida do povo dele, porque ele tem um propósito. Ele quer abalar as estruturas do nosso mundinho normal. Então ele leva a gente e diz: olha, vou levar vocês durante o deserto, eu vou criar uma nuvem para protegê-los. A nuvem vai escurecer o inimigo, mas vai esclarear vocês. Eu vou levantar uma fúria contra esses meus adversários, e a minha mão direita vai dar cabo à vida deles. Agora vocês serão vitoriosos. E para onde nós vamos? Deus disse: vocês vão para um local, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Eu tenho um propósito, eu tenho uma estrada, eu tenho um caminho, eu tenho um foco. Deus tem um projeto. E o projeto de Deus chama-se vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa não, mas a vontade de Deus é. Veja então. Então a última sessão ele diz: levaste a habitação, no verso 13. E ele conclui no verso 17 dizendo: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança e no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário. Você vai levar o povo, ó Senhor, que as tuas mãos
estabeleceram. É o santuário que o Senhor fez com as suas mãos. Deus não quer salvar um bando de gente e deixá-las no mundo da lua. Deus tem um propósito para cada um. Ele tem um caminho, ele tem a trajetória. Pergunto a vocês. Esse salmo, desse cântico que a gente diz como o primeiro salmo da Bíblia, que é o cântico de Moisés, ele não é parecido... Graças, Chandela, não vai embora sem falar comigo, não. Deixa depressa, parecendo que deixou uma carne no fogo. Eu preciso falar com vocês, uma agonia. Deixou o menino preso lá para comer. Veja se isso não é a trajetória do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu guerreiro, Ele é meu Deus, nada me falta. Mas Ele também me leva a vales da sombra da morte. E no vale da sombra da morte, ele tem que usar o cajado, ele tem que soprar, ele tem que abrir caminho para eu passar. Mas no final de tudo, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus tem um propósito. E a sessão número 3, ela conclui dizendo: o propósito de Deus é levar o seu povo para uma terra, para um local, para um repouso, onde não haverá mais seca, nem águas amargas, nem adversários, nem choro, nem lamento, nem nada. Eu tenho um propósito. A caminhada vai ser difícil, mas a gente vai chegar na terra prometida. Amém, meu irmão? Quando você assiste aquele filme Mad Max, especialmente a última, uma menininha diz assim: mas tem um local... E falar para a senhora, tem um local onde a gente pode plantar, tem terra fértil, tem água abundante, tem verde. E todo mundo fica naquela expectativa. Mas aquilo é uma trajetória. O Mad Max é um retrato do que nós somos. Nós estamos no deserto da vida, nós estamos sendo apanhados todo dia, nós estamos sendo judiados todo dia. Tem algozes, mesquita, todo dia, irmã Zuleide, todo dia. Com aquele filme tem uns algozes que não deixa passar, não quer deixar passar. Essa é a vida do povo de Deus, e Deus está dizendo: não, pode ir, eu vou botar combustível, eu vou soprar, eu vou abrir, eu vou guerrear com vocês, mas tem uma hora que eu vou sair da guerra, eu vou ficar no platô do meu monte, eu vou levantar minha mão, vocês vão chegar, porque na terceira sessão eu tenho um propósito com vocês, eu tenho um projeto final, mas esse projeto envolve deserto, sim, envolve dias difíceis, envolve sofrimento, envolve perseguição, envolve medo, porque o inimigo, ele queria provocar medo no verso 9. Nós vamos destruir, nós vamos beber o sangue, nós vamos matar, a minha alma vai ficar saciada quando eu chupar o sangue de vocês. O medo do inimigo. E o inimigo tem tecnologia mais do que eu, porque o inimigo vem com cavalos, com carros, com tudo. Então o povo de Deus está aflito, mas Deus senta no trono e disse: eu guerriei, mas agora eu vou levantar a minha mão. E depois que o inimigo é destruído, porque na sessão 2 termina com o inimigo afundado no mar, com o inimigo lançado no abismo, a terceira sessão começa com o povo de Deus perguntando: tá, e agora? E daí? O que eu vou fazer? Deus disse: eu vou conduzi-los a uma habitação. Verso 13. Eu vou levá-los a uma habitação da minha santidade. Só que esse negócio, olhe para mim, esse negócio gerou medo, não foi no povo de Deus agora. Porque quando a vitória alcança o povo de Deus, Ricardo, os inimigos ficam com medo. Eu me alegro muito, me alegrei muito, foram por causa desses 2 versículos, especialmente o 15, o 14 e 15, e a parte A do verso 16, que eu me alertei para esse texto. Eu disse: eu vou compartilhar com os irmãos hoje à noite. E eu ia pregar hoje outro texto. Eu ia pregar o Salmo 73. Estava na ponta da língua. Aí Fernanda disse: bora deitar um tiquinho para descansar. A gente dormiu tarde ontem, acordou cedo, estava com a cabeça pesada assim. Eu falei: tá bom. Aí Fernanda foi, aí eu apanhei a Bíblia. Eu vou ler aqui, que eu não fiz a leitura hoje ainda, eu vou ler. Aí eu fui ler. Menino de Deus, que negócio maravilhoso. E os versículos 14 e 15, a parte A do 16, diz assim. Versículo 14. Os povos
os povos ouviram o que aconteceram conosco, e eles estremeceram. Agonias, gasturas apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Eles passaram pelo Mar Vermelho, estão vindo em nossa direção. A gente tem que se preparar, ou então a gente tem que deixar esse povo passar, porque esse povo está muito poderoso. Verso 15. Então os chefes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmureceram aqueles que eram habitantes da Canaã. Porque a notícia chegou, eles estão marchando em nossa direção. E eles já passaram o deserto, eles já passaram, Hélio, o Mar Vermelho, e eles estão vindo com a nuvem que é escuridão para quem fica atrás, e é um clarão para quem está na frente. Esse povo não é povo fácil. Verso 16, a parte A disse, sobre eles caiu espanto e pavor, porque pela grandeza do teu braço, não é porque nós somos melhores, mas é porque o braço do Senhor calou todos os adversários que nem pedra. Ninguém ouviu falar nenhum levante contra o povo de Deus. Essa é a hora da entrada triunfal do povo de Deus. A hora que as trevas ficam, mas não falam nada. Eu lembro desse episódio no filme As Crônicas de Nárnia. Quando o leão está na tenda, e ele sai da tenda bonito, esplêndido, e os seguidores infernais, demoníacos, diabólicos, daquela rainha perversa, todos olhando para o leão. Alguns ficam amedrontados de olhar para o grande leão, Ágila, e eles ficam acompanhados da rainha, mas olhando assustados. Porque eles sabem que aquele que está ali é o leão de Nárnia, é o chefe supremo, é o poderoso. Vai chegar o dia. O Cântico de Moisés é uma profecia, Camila, que as trevas vão olhar para nós, vão babar que nem cachorro louco, mas não vão poder levantar uma garra, Tonão. Porque nós estaremos debaixo do poder daquele que está conosco, nos levando para a sua habitação. Esse não é o desenho do Salmo 23? Eu estou contigo no vale da sombra da morte. Os lobos estão à espreita, as ovelhas todas gordinhas passando pelo vale, os lobos à espreita, todo mundo, os inimigos, os ladrões, salteadores, mas o pastor está conduzindo. Ele está dizendo, não vem não. E os lobos conhecem o pastor e disse, agora não dá para atacar. O homem está com eles. E aí as trevas dizem, mas se não for agora, eles vão passar o portal. Eles vão entrar na Nova Jerusalém. Quem lê o livro Peregrino sabe a chegada do peregrino, a porta final, celestial, e quantas lutas para chegar até lá. A terceira sessão encerra com Deus dizendo, vocês veem, os inimigos de Deus têm que ficar com medo mesmo. Agora, olha a expressão do verso 16, a parte B. Eles ficam calados que nem pedra. Verso 6. Eles ficam calados que nem pedra, olhando para o povo de Deus, até que o povo passe. Até que o teu povo passe. Eles estão olhando o povo de Deus passar. Querendo, Roger, engolir uma ovelha daquela.
Mas eles não podem, Johnny, porque o grande Deus que preparou a habitação está levando as suas ovelhas. E as trevas olham, 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 disse, ô, trem ruim. Até que o teu povo passe. Até que o teu povo passe. E Moisés disse, esse povo foi o povo que o Senhor adquiriu. Quem lembra? Quem lembra da palavra de Apocalipse? Este é o povo que Deus comprou para si, adquirido de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. E o que é que esse povo fez? Esse povo cantou glória a Ele eternamente. Amém. Eu nem combinei com os meninos, mas os meninos cantaram a canção final que Moisés cantou no Êxodo e que Apocalipse mostra o cântico final em que o povo diz glórias a Ele eternamente. Amém. Porque a Ele pertence o poder, a salvação, a salvação, a salvação, a salvação. Vamos ver aqui, Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, versículo 2. Aliás, Êxodo 15, verso 2. Êxodo 15, verso 2. O Senhor é a minha força. Vamos ler juntos? Êxodo 15, verso 2. 1, 2, 3. O Senhor é a minha força. E o meu, repete comigo, o meu cântico. Ele se tornou a minha, repete comigo, a minha salvação. É o povo que Deus salvou, de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos. O povo de Deus no deserto é um modelo, é um exemplo da igreja de Deus no mundo. Perseguidos, Luciana? Sim. Abatidos? Sim. Desanimados? Não. Destruídos? Não. Nós somos o povo de Deus que estamos caminhando para uma nova terra, para uma Canaã celestial. O nosso pastor está conosco, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Passaremos por vales tenebrosos, por vales da morte, passaremos por momentos difíceis, mas a vara e o cajado dele está na mão dele e ele é quem consola, ele é quem cura, ele é quem trata, ele é quem zela, ele é quem protege. João capítulo 10 diz que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele vai adiante das ovelhas. A coluna estava adiante do povo. Quando o inimigo apareceu, a coluna veio atrás do povo, porque Deus está dizendo, aqui vocês não passam. Aqui vocês não passam. Esse é o meu povo. E eu me lembro do filme O Senhor dos Anéis. Numa região tenebrosa, no submundo, onde tinha um demônio terrível naquele submundo, e o pequeno Frodo vai ter que levar o anel, mas tinha que passar por aquele caminho. E lá está um demônio terrível que se levanta das profundezas para engolir o pequeno Hobbit, o portador do anel, tão simples, tão humilde, tão indefeso como o povo de Deus. Surge então um mago, Gandalf, entre o dragão do inferno e o pequeno Hobbit, o mago aparece com um cajado e disse, você não vai passar, porque eu sou filho da luz. Volte para as profundezas, demônio do inferno. Esse é o modelo de que Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que eu ande por vales da sombra da morte. O primeiro salmo da Bíblia é esse cântico de Moisés. E ele termina com uma canção. Verso de número 17, ele diz, tu vai introduzir o teu povo. Tu vai plantar o teu povo no monte da tua herança. E a palavra diz em Mateus que a árvore que Deus planta, ninguém arranca. Mas a árvore que plantaram, que não foi ele que plantou, ele vai arrancar. Mas a árvore que Deus planta, que Jesus planta, ninguém tira.
E ele vai plantar no monte, no platô. Porque platô e monte é uma representação do Salmo 23, que alguém disse, não, porque ali é uma mesa, aquela mesa é um platô das ovelhas, é uma representação de algo planalto, de uma região planalto onde as ovelhas terão capim verde o tempo todo, e diz, ele me leva às águas tranquilas e às gramas verdejantes. O Salmo 23 termina uma grande festa, numa mesa, em algo pronto. O texto diz que ele vai plantar no monte da tua herança, no lugar que o Senhor preparou. Ó Senhor, Jesus esteve aqui e diz, eu vou para o meu Pai, e eu vou preparar-vos lugar. E quando ele estiver pronto, eu volto para levar vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Jesus é o nosso pastor. E ele diz que as tuas mãos estabeleceram. E o salmo de Moisés, o cântico de Moisés termina com louvor a Deus, com glória a Deus. Onde ele diz, o Senhor reinará por todo o sempre. É diferente de para todo o sempre. Ele reinará eternamente. O que é que Deus está dizendo? Essa conquista agora não é uma conquista que depois o inimigo vem de novo e toma o lugar. Não, essa conquista é um filme que tem fim. Não é a série que tem uma segunda temporada, terceira, quarta. Não é um filme que tem o 2, o 3. Não, esse é um filme que termina aqui, em que o povo diz, o Senhor está sentado no trono e reina para sempre. Em Crônica de Nárnia, quando Lúcia pergunta para Aslan, mas você vai embora? Ele disse, não, querida, eu sempre estarei em Nárnia. O meu reino é para sempre. Depois dessa introdução, eu vou pregar. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 15, inusitadamente, Apocalipse capítulo 15. O verso 1 a seguir. Eu vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. Eu vi 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos. Esse é o momento final. A narrativa de Apocalipse 15 é o momento final. Pois com estes anjos estavam a ira de Deus. Deus é amor, mas Deus também se ira, especialmente contra o pecado e os pecadores perversos que não abandonam o pecado. A ira de Deus. Verso 2. Eu vi como que um mar de quê? Olha para mim. Mar de vidro em Apocalipse. Mar em Apocalipse. É bem provável que a representação seja povos, multidões, pessoas. Vamos voltar um pouquinho para a Bíblia, porque tudo tem conexão. Cântico dos Cânticos. O texto diz que a igreja é o exemplo daquela jovem que o galanteador ali diz, ela é a rosa de Saron. É o lírio dos vales. Vale, espinhos. Lírio entre os espinhos. A Israel de Deus, não a Israel de Netanyahu, mas a Israel de Deus, nós, vós, eles, os salvos, os remidos no mundo, a Israel de Deus. É um lírio, é uma flor linda, uma planta linda. Entretanto, ela está no meio dos vales, lugar sombrio, tenebroso, difícil. Mas quem olha para aquele vale que só vê desgraça, perdição, destruição, o que é aquilo de longe? É um lírio. Um lírio? É. Cântico disse que o galanteador, que é a figura do Cristo, ele disse, a minha igreja, o meu povo, é o lírio entre os vales.
Em Apocalipse, os povos se preparam para destruir o povo de Deus, para engolir o povo de Deus. Mas esse povo vai ficar paralisado como um mar de vidro, misturado com fogo. E também os que venceram a besta. Agora começa. Os que venceram a imagem da besta. Os que venceram o número da besta. Os que não adoraram o nome da besta. Eu vi que eles estavam em pé. Não no mar de vidro. Eles estavam junto ao mar de vidro. O mar olhando para eles, querendo engolir, mas eles estão parados como pedras silenciosas. Estão como lobos, cujo pastor está levando as suas ovelhas no caminho do vale da morte. E esse povo, eles tinham harpas nas mãos. E harpas representam sons de músicas. E as harpas foram dadas para esse povo pelas mãos do próprio Deus. E Deus deu as harpas para o seu povo. O Salmo 137, se eu não me engano, diz que, não precisa colocar aí não, diz que quando o povo foi levado a cativo na Babilônia, os babilônios disseram para eles: nos cante uma canção, Adrian, toca para a gente aqui uma percussão, Roja. E ele disse: longe de mim tocar numa terra estranha, longe de mim tocar, Senhor meu Deus, porque aquele era o tempo do choro, aquele era o dia da lágrima, aquele era o dia da reclusão. Mas Deus diz que quando o povo de Deus voltar para a eternidade, para o lugar da sua habitação, Apocalipse diz que ele vai receber o seu povo enxugando dos olhos toda lágrima. Porque na presença de Deus não pode haver tristeza, porque a palavra diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Quando Deus receber os remidos na sua presença, o mar de vidro vai ficar paralisado, que quer engolir o povo de Deus. Mas o povo de Deus receberá harpas. E o verso de número 3. Eles entoaram o cântico de Moisés. Servo de Deus. Como que a Bíblia não se completa? Aleluia. Aleluia. Ele está vendo, com a visão que João viu. Eles estão cantando o cântico de Moisés. Sim, o servo de Deus. Só que no cântico de Moisés, Wagner Noemi, não estava lá, Bernardo, só o cântico de Moisés. Estava um novo cântico. Profetizado pelo Salmo, que diz: esse povo meu vai receber no seu lábio e na sua boca um novo cântico. E eles receberão também junto, meu filho Saraiva, um novo cântico, o cântico do Cordeiro. E a letra do cântico diz mais ou menos assim. Vê, esse trecho tem pelo menos, esse trecho, até a palavra nações, tem pelo menos 6 salmos estão compelidos nesse trecho. E eles cantarão, nós cantaremos dizendo, além do cântico de Moisés, nós cantaremos dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Porque nós passamos por tantos desertos, tantos lobos, tantas perseguições. Fique de pé, igreja de Deus. Ó Senhor, como são grandes e admiráveis. Eles estão dizendo, sabe o que, Mateus e Alice? Nós não chegamos até aqui, porque a gente fez um projeto, Jennifer. Nós só chegamos até aqui, Danilo, porque grandes e admiráveis são as tuas obras.
O que está passando na mente desse povo cantando? Eles estão dizendo, tia Sil, o seguinte: eu lembro quando o faraó vinha matar a gente. Eu lembro quando o inimigo disse que a gente não ia prosperar. Eu lembro quando o inimigo disse que o casamento não ia dar certo. Oh Deus, eu lembro quando eu não tinha convicção. Eu lembro quando eu era um perdido. Eu lembro dos meus pecados. Eu lembro. Mas eu estou aqui recebendo a coroa, o laurel. E eu estou cantando para Deus, dizendo: quão grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor. Senhor Deus. Como é que ele diz quem é o Senhor? O inimigo está olhando, o mar de vidro está paralisado, vendo aquela cena, igreja, e a gente cantando, dizendo: todo poderoso. Aleluia. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Os teus caminhos parece que eram caminhos de morte. Eu sei, Senhor. Quantas vezes o Senhor tem que me levar no vale da sombra da morte? Eu queria outro, e o Senhor me puxou pelo pescoço com um cajado e foi levando, a gente não querendo ir, o cajado consolando. Hoje eu consigo entender que os teus caminhos são verdadeiros, são justos. E como é que ele termina? Tem reis dizendo que manda. Ele diz: ó rei das nações. Todas as nações estão subjugadas ao poder de Cristo, igreja. E o verso 4. Lembra do 11 de Êxodo 15, verso 11? Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só acabaram os deuses, acabaram as idolatrias, só tu és santo. Por isso, todas as nações estão vendo e elas estão se prostrando para cumprir a palavra de Colossenses, de Filipenses, porque sobre o nome dele, sobre a autoridade dele, toda língua, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todas as nações se prostrarão, querendo ou não, diante de ti, porque os teus atos são os atos de justiça. E eles se fizeram vistos. Eles viram quando a nuvem estava na nossa retaguarda. Eles viram quando o mar abriu. Eles viram quando a terra era amarga, que se tornaram doces as águas. Eles viram quando as codornizes chegaram para nós. Eles viram o maná no deserto. Eles viram as nossas roupas nunca acabarem. Eles viram as trevas não engolirem a gente. Eles viram, e os demônios estarão no mar de vidro, paralisado, vendo a igreja de Deus passar e dizer: santo, santo é o Cordeiro de Deus. É isso que Moisés estava cantando, apontando para o final. Coitado, que nem ele sabia. E um dia o Senhor pega o menino lá, João Batista, a ilha de Patmos, e diz: vou te mostrar coisas que vão acontecer. E no capítulo 15 de Apocalipse, João enxerga um mar de vidro, um povo redimido com harpas na mão, cantando louvores a Deus. E dizendo: quem é como o Senhor? Amém? Eu quero animar você, meu irmão. Daqui para frente, não espere coisas boas desse mundo. Não faça projetos, nem se frustre porque há perseguições, porque há lutas e adversidades altas. Talvez os próximos anos, seja o tempo de nós chorarmos. Mas Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de chorar. Mas esse texto me alegra o coração dizendo: vai chegar o tempo de cantar. Vai chegar o tempo de cantar. Hoje a igreja geme. Hoje a igreja chora. Hoje a igreja clama. Mas a igreja não se desespera, porque ela sabe que o Senhor está no meio do deserto.
Como é que termina o cântico? Verso 4. Apocalipse 15, verso 4. Os teus atos estão sendo manifestos. Digno é o Cordeiro. Imagina a igreja de Deus, irmãos, naquele grande dia, cantando: Santo, Santo, Santo. Feche os seus olhos. Oh Deus, obrigado por tua profecia tão real no cântico de Moisés. Que alegria, Senhor. Nós nos emocionamos em saber que nossa trajetória não está só. Obrigado, Senhor, porque parece que quando a gente olha para frente, não vê o guia, não vê o líder, não vê o pastor. Mas é só um detalhe, ele deixou a frente para ficar na retaguarda. Que profecia linda cantada por Moisés. Na retaguarda o Senhor barra o avanço do inimigo. O inimigo parece estar avançando, avançando, avançando. Nós estamos preocupados, mas hoje à noite o Senhor nos diz: eles não estão avançando, meu filho. Eu estou no controle de tudo. E obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor. E nós estamos ensaiando, e nós estamos nos preparando. Nós estamos aprendendo a tocar as harpas. Porque um dia o mundo vai paralisar como um mar de vidro diante de nós. E nós cantaremos com as harpas nas mãos a canção mais linda de toda a história. O cântico do teu servo Moisés, que foi uma profecia, que é uma profecia, e o cântico do Cordeiro do Senhor, o nosso Redentor Jesus Cristo. Nós amamos o Senhor, Deus. Obrigado. Fortalece o teu povo, a tua igreja, a passar pelo vale sorridente, apesar das adversidades. Revela para teu povo, Senhor, que o Senhor está no vale, que o Senhor está na caminhada, que o Senhor está na trajetória. Talvez o Senhor não esteja na frente, mas está a nossa retaguarda. Revela-nos isso, Senhor, para que nós possamos passar essa caminhada na certeza de que nós habitaremos para sempre no teu santuário. Eu oro por mim e pelo teu povo, em nome de Jesus.